Olá, sou o professor Alfredo do Ateliê do Corpo. Tudo bem? Vamos falar de Pilates hoje. Primeiro compartilhe, siga-me e vem comigo nessa informação. Vamos lá, hein? O Pilates já é uma atividade física consolidada, né? Já no mundo inteiro. Conheço estúdios de Pilates fora do país, né? Em quase todos os continentes e digo que já aderiu e pegou já faz algum tempo, não só para tratamento, né, de algumas é, dificuldades que os idosos têm, de fortalecimento, postura. É uma atividade segura, então criou. A primeira fase foi de atingir esse público, pessoalzinho com um pouquinho mais de idade, e agora já está sendo somado com os esportes de alta performance, também na reabilitação, não só desses atletas, mas também do pessoalzinho que gosta de uma coisinha mais forte, tipo musculação, tipo crossfit ou esportes de alto rendimento. Vem o Pilates para complementar, para fazer esse alinhamento, né? Essa recomposição, essa análise, dentro de um programa de treino, para fazer esse trabalho de complementar e manter um programa adequado para a saúde do atleta, do praticante de alta performance, do praticante de final de semana e tudo mais, né? O Pilates ele utiliza, né, acessórios já pré-determinados já desde o começo, né? Tem o Cadillac, o Reform e outros acessórios, outras mesas, cadeiras, chair, tal. E as aulas têm sim um trabalho estudado, não é ao acaso, não é decoreba do professor. Tem que ter o feedback do aluno com o professor, tem que pôr a mão, tem que corrigir a respiração. É um trabalho que ele vem sendo, talvez hoje em dia, com mais pesquisas, então você te dá mais foco, né? E com isso a gente está ganhando muito espaço, né? E a fidelização do aluno é muito importante, não só para o local que ele faz, é lógico, mas também para ele criar confiança com o professor dele. Isso daí, esse vínculo é importante, e também para o professor com o aluno, né? O respeito do começo ao fim, e assim buscar a evolução, né? Ou o tratamento, ou a reabilitação desse aluno, né? E o mais interessante que tem no Pilates, que eu acho que é uma coisa que deixamos um pouquinho, poucos falam disso, então, mas eu vou dizer, o Pilates ele não tem nenhum aparelho ligado na tomada, você não precisa fazer com fone de ouvido, a música até soma, mas não é o determinante. Mas o mais determinante é você ter uma interiorização no movimento, é você colocar o seu aluno, ensiná-lo a ter essa concentração no próprio movimento. Isso daí, algumas atividades fora, a não ser a natação, que você consegue ter essa performance, né, de contar quadradinho da piscina, né, e assim é uma boa atividade. O Pilates também tem esse nível de concentração, né, até um pouco mais. Isso daí ajuda muito, muito mesmo, na questão das funções, né, neurais, psíquicas. Então tem esse tratamento psíquico também, né, fora a socialização, e também esse autoconhecimento, né, criando novas pontes, novas coordenação motora, equilíbrio e tudo mais, que todo mundo já sabe, mas também essa parte psíquica. Por que eu estou falando isso? Porque estamos passando por um momento de grande casos de demência senil, Alzheimer e outras situações que vêm a limitar o idoso ou até as pessoas mais novas, né? Então o Pilates vem agregar nesse sentido, né? A gente tá falando de uma atividade que ela é eclética e ela tem por característica ter essa função de você ter esses movimentos controlados, né? Por isso tem as prerrogativas, né? Dentro da base do professor de Pilates, você controlar o movimento do aluno. E com essas doenças que estão aumentando, os casos
que a gente vê estatisticamente dentro das independente do nível social, independente da situação, independente do nível intelectual desse aluno, o Pilates consegue ser sim promissor. Eu não estou dizendo de cura, eu estou dizendo de conforto. Como todos sabem, a gente preza pelo conforto e pela melhor adaptabilidade, né, dessa situação de neuro e muscular, né? Então isso daí vem você sempre acarretar uma atividade mais abrangente no sentido de coordenação, equilíbrio, né, os sentidos e tudo mais, né? O Pilates ele tem essa função desde o começo, né? Uma coisa que vem a sociedade transformar o Pilates, mas de início até os dias, desde com Joseph, já tinha essa situação, né? Não é uma coisa que a gente está se adaptando à moda. O Pilates ele tem essa exigência de você ter os princípios, né? E você seguir essa rotina com uma certa base, independente do aluno, mas aí durante a aula sim você manifestar essas características que vão individualizando, tá certo? A fim de proteger o aluno e assim de você saber fazer a leitura correta para cada aluno. Então você tem um princípio básico de ser introduzido e assim depois você conseguir diversificar e criar uma personalização de aula, né? Falo isso para você ficar atento com onde você está praticando e saber que você pode contar com a gente. Qualquer questionamento pode ser feito, a gente vai estar colocando nossa página, nosso telefone, né? E outro recadinho, é importante se hidratar sim. A gente tem a respiração, tem que ter um ambiente arejado, dentro de uma climatização, no caso de um idoso ou qualquer um, a gente tem que ter um ambiente adequado. Existe a transpiração também, quem falar que é uma atividade de elite que não transpira, mentira, isso daí não tem relação alguma. Aliás, não existe atividade de elite, existe aquela atividade que te faça melhor, né? Se você se sinta bem. Então tem que se hidratar no começo, no meio, no fim. Isso é muito importante. E outra característica que eu digo, que eu acho que é a última dica de hoje, né? A frequência é importante. É muito importante você ter a sua frequência, você criar um trabalho e esse trabalho você colocar na mão do seu professor de regras de disciplina durante fazer um cronograma de treino e você não faltar às aulas, porque aí sim você consegue ter o resultado necessário e corresponde realmente às aulas com o princípio do que o professor vai estar montando para você, com a sua disciplina. Apenas você chegar à aula, né? E ele consegue dedicar ao ponto, se dedicar a você dentro desse cronograma. Então é muito importante a sua frequência. Isso daí não é um dia ou outro faltar, não é assim que funciona. A gente tem que ter para tudo na vida a gente tem que ter disciplina. Agora, para cuidar ainda de você tem que ter uma disciplina até maior, né? Vamos dizer que você é o ponto. Eu estou dizendo para o público do Pilates que vocês são o ponto principal de qualquer estúdio de Pilates, né? Então não só para o professor, que vai facilitar para ele a sua frequência, mas também para você mesmo ter mais prazer nas aulas, ver o desenvolvimento acontecer. Isso é muito importante. Então fechando, a gente falou de pontos da parte da cabeça, da parte do esquecimento, que a gente vai começar a intensificar os nossos vídeos sobre isso, sobre essa questão, né, das doenças de degeneração e tudo mais. Depois a gente falou de não faltar às aulas, né, e a hidratação, que também é muito importante, tá certo? O professor Alfredo manda um grande abraço para todos vocês. Curtem, compartilhem e pode conversar com o professor Alfredo, dê dicas, faça perguntas, pode fazer críticas, não tem problema, tudo é para o crescimento, tá certo? Um beijo no coração, vem comigo.